Salmos de número 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa. Hoje eu quero falar para você sobre 5 coisas que você nunca deve dizer aos seus filhos. Na última mensagem você ouviu sobre relacionamento entre Deus e nós, entre pai e filho. Na última mensagem você ouviu sobre as 3 coisas que nós precisamos saber. E hoje nós vamos falar sobre as 5 coisas que você nunca deve dizer aos seus filhos, à luz da palavra, sempre à luz da Bíblia. Primeira coisa que você jamais deve dizer aos seus filhos é o seguinte: nunca jogue maldição sobre o seu filho. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 23, que Noé amaldiçoou o seu filho, Cã, por consequência do seu filho ter visto ele nu. A Bíblia diz que após Noé sair da arca, ele planta uma vinha e se embebeda dela. E a história conta que após ele estar bêbado com a vinha que ele tinha plantado, com o vinho que ele tinha tomado, o seu filho Cã o enxerga nu e vai e conta aos seus outros 2 irmãos. E com ar de deboche conta para os seus irmãos. Noé, depois de saber disso, ele amaldiçoou o seu filho e toda a sua geração. Preste atenção nisso aqui. Nunca diga que o seu filho não vai ser ninguém. Nunca diga que o seu filho não vai dar em nada. Nunca diga que o seu filho é um burro. Nunca diga que o seu filho não sabe nada. Profira palavras de bênçãos sobre a vida do seu filho. Diga para o seu filho que ele nasceu para vencer. Diga para o seu filho que ele nasceu para ser uma bênção. Diga para o seu filho que ele nasceu para dar certo. Diga para o seu filho que ele nasceu para ser a diferença aí fora. Porque a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que ser a diferença. Tudo aquilo que você fizer, o seu filho se espelhará em ti. Então nunca profira palavras de maldição dentro da sua casa. Nunca discuta com a sua esposa perto dos seus filhos. Deixe para resolver os problemas e os questionamentos depois que eles estiverem indo dormir, ou em um momento que você e a sua esposa estiverem sozinhos. Segunda coisa que você nunca deve dizer, ou que você jamais deve dizer aos seus filhos, são mentiras. Por exemplo, um exemplo bem simples para que você aprenda aqui hoje juntamente comigo. Quando nós levamos uma criança para tomar uma injeção, para aliviar o sofrimento dela, nós falamos que a injeção não vai doer. E se nós analisarmos, é uma mentira. É uma simples mentira, mas é uma mentira. O correto é dizer o seguinte: não, você vai sentir uma breve picada, vai doer um pouco, mas é para o seu bem. Daqui a pouco a dor vai passar. Entendeu? Nunca minta para o seu filho. João capítulo 8, versículo 44, diz o seguinte, que quem mente é filho do diabo. Entendeu? A Bíblia dá filiação para quem mente. É filho de Satanás. Então nunca conte mentira para os seus filhos. Nem que seja, nem que você
olhe, analise, e muitas das vezes você acha que aquilo que você está falando não vai fazer mal nenhum, mas é uma mentira, é uma inverdade. E tudo aquilo que não é verdade, meu irmão, é mentira. Então, nunca conte mentira para os seus filhos, porque ele vai crescer nesse ambiente de mentira, ele vai crescer vendo você mentir, ele vai crescer vendo que você está contando algo que não é verdade. Tem um outro exemplo muito simples, que muitas das vezes nós não queremos receber, ou queremos receber a visita de alguém. E quando essa pessoa chega na nossa casa, nós falamos o seguinte para o nosso filho: diga que eu não estou. Mas na verdade você está. Então você está mentindo novamente. Então tome muito cuidado com isso. São pequenas coisas que fazem toda a diferença. São coisas simples que muitas das vezes passa despercebido. Nós até mesmo falamos sem querer, porque nós já estamos habituados com esse tipo de coisa. Não, é algo simples, é algo que não vai interferir, é algo que não vai machucar, é algo que não vai trazer dor, mas é uma mentira. Então, nunca conte mentira para os seus filhos. Terceira coisa que você jamais deve dizer aos seus filhos: nunca diga sim para tudo o que ele te pedir. Nunca diga sim para tudo. Porque quando ela se deparar com o mundo lá fora, quando ela for para o colégio, quando ela for para a faculdade, ela vai ver que muitas coisas ela vai receber não. Ela vai ver que muitas coisas ela vai receber um não. Daqui a pouco você vai entender o porquê disso, no próximo tópico que nós estaremos falando. Então, primeira coisa, nunca jogue maldição sobre o seu filho. Segunda coisa, nunca diga mentiras aos seus filhos. Terceira coisa, nunca diga sim para tudo. Quarta coisa, voltando na terceira coisa, se você analisar a Bíblia, lá no livro de Êxodo, quando Deus dá para Moisés os 10 mandamentos, nos 10 mandamentos, depois você olha lá, existem 11 palavras não. Então Deus está nos ensinando que o não é necessário para que o nosso filho cresça uma criança saudável, cresça uma criança que futuramente não vai sofrer traumas por receber um não de alguém estranho, porque só recebeu sim dentro de casa. Quarta coisa que você jamais deve dizer para os seus filhos: nunca diga para o seu filho parar de chorar quando ele estiver chorando. Procure saber qual é o motivo do choro. Procure saber se ela caiu, se ela está sentindo alguma dor, se ela está sentindo algo. Converse com seu filho. Tenha um diálogo, lembra da outra mensagem? Tenha um diálogo com seu filho, converse com ele. E se for realmente um choro de dor, um choro de sofrimento, console o seu filho. Mateus capítulo 5, versículo 4 diz o seguinte: bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Quinta e última coisa que você precisa aprender, ou que você jamais deve dizer aos seus filhos. Quando você der uma ordem para os seus filhos, explique para ele saber o porquê daquilo. Sempre explique o porquê da ordem. Nunca deixe seu filho fazer algo que você está mandando ele fazer sem você explicar o porquê daquele motivo, sem você explicar o porquê daquela ordem. Lembra do relacionamento com Deus? Nosso relacionamento com Deus? Mandamentos de Deus são ordens dadas ao ser humano para que essa ordem possa ser cumprida. E todos os 10 mandamentos, cada um estão explicados especificamente o porquê daquela ordem, o porquê que Deus nos ordenou fazer aquilo. Então, nós como pai, vamos explicar para os nossos filhos
quando nós der uma ordem para que ele possa ir e fazer aquilo que foi dado, aquele mandamento que foi dito por mim e por você, que somos pais. Provérbios 22:6 diz o seguinte: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aprendeu? São simples coisas que fazem toda a diferença. E eu volto a citar aqui o texto base que nós lemos, Salmo 127:3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e Deus abençoe os seus filhos, em nome de Jesus.